Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Estamos aqui no primeiro programa do ano, o resumo do dia, né, dia 3 de janeiro de 2022, programa 902. Né, o título do nosso programa, Esperanças no Ano de Grandes Batalhas, mobilizar o povo nas ruas. Né, a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui hoje, né, os principais acontecimentos aí do final do ano. Vamos destacar aí a questão do desemprego da juventude, né, as enchentes aí no norte e nordeste do país, né, o cancelamento do carnaval, a revogação parcial da reforma trabalhista na Espanha, né, que é o modelo aí que os golpistas se inspiraram para trazer aqui para o Brasil. E também vamos trazer aí uma série de mensagens aí, né, do ano novo, né, a mensagem do companheiro Rui, né, que é presidente do PCO. E hoje, né, eu não me apresentei, né, eu sou o Thiago, né, os companheiros devem me conhecer, né, eu apresento também uma análise sindical, sou bancário, né, faço parte da corrente Bancários de Lutas, e hoje nós estamos aqui com o companheiro Paulo Amaro, né, que integra aí a corrente Educadores em Luta. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite, companheiros aí, os que tá por trás das câmeras aí. E boa noite, companheiros e companheiras da Causa Operária TV, do PCO e demais companheiros de luta que acompanham essa TV, que é já a TV mais tradicional da esquerda partidária no Brasil, né? Ou seja, uma TV, a Causa Operária TV se tornou aí, né, sem dúvida, a principal TV, né, da esquerda brasileira, né? Então, saudar é sempre uma satisfação ter esse prazer aí, esse orgulho de participar dos programas aqui na COTV. É isso aí, Paulo. Bom, então, antes de começar aqui a dar as nossas notícias, quero convidar os companheiros, né, a curtirem o vídeo, a compartilhar, né, se tornarem membro aí, se inscreverem no canal, né, vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que já está aqui nos acompanhando, né, a Rosângela Barbosa, Cecília Maria, né, que já deixou aí um super sticker aí para gente, muito obrigado. Né, o Ernesto Abdala Filho, que está sempre nos acompanhando também, sou eu. Né, para todo mundo aí que vai, deixa um abraço já adiantado aí para todo mundo que vai nos acompanhar. O Lift Time 2 aqui também. E todos os companheiros que vão ver depois o vídeo aí. Bom, para iniciar aqui, eu vou trazer aqui uma homenagem, né, que foi feita ao Partido da Causa Operária, né, na corrida de São Silvestre. Corrida de São Silvestre, né? Todo mundo sabe que é uma corrida tradicional, né? Nós estamos aí na 95ª, foi a 95ª edição, né? Só deixou de ser realizada no ano passado por conta da pandemia. Uma corrida que acontece aí desde 1925, né? Criada por Casper Libero, um jornalista. Né? Essa corrida até 44 só participavam brasileiros, né? Em 1975 se tornou uma competição mista, né? Onde as mulheres passaram a competir também. Né? A gente tem aí os maiores destaques, né? Dessa corrida, o Poltergat, né? Que é um queniano, né? Mostra aí, né? Como os atletas de países atrasados aí se superam nesse esporte, né? Principalmente os quenianos, né? Ele venceu 5 vezes a corrida de São Silvestre. A gente também tem aí um brasileiro que também ganhou 3 edições aí, que é o Marilson dos Santos, né? E na modalidade feminina, a Rosa Mota aí é o maior destaque, né? Portuguesa aí, que ganhou 6 edições. Bom, o companheiro Renato Miranda, né? Que conseguiu terminar o percurso, né? E ganhou uma medalha por isso, né? Falou das suas lesões e as dificuldades aí, a superação em participar da São Silvestre e deixou um recado aí para o Partido da Causa Operária, né? Para o Bloco Vermelho, né, para o companheiro Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO. Se a produção puder colocar o vídeo aí da homenagem que o companheiro faz. Salve, salve, galera! Minha primeira medalha, dedico a todos os companheiros aí que me apoiaram, todo o Bloco Vermelho. Dedico essa medalha a mim mesmo pela superação depois de 6 anos, muitas cirurgias para chegar onde eu cheguei. Dedico essa medalha aqui também ao Rui Costa Pimenta, o presidente do Partido da Causa Operária. Obrigado pela força de todos vocês, ao nosso Antônio Carlos. Lula presidente, ano que vem, 2022. Feliz ano novo, galera. São Silvestre, a primeira de muitas. Valeu!
Tá aí a mensagem do companheiro, né? A homenagem que ele fez ao Partido da Causa Operária. Colocou a questão do Lula agora em 2022, né? Que é a reivindicação central aí, né? Que mobiliza o povo, né? Então, é isso. Eu vou passar a palavra para o companheiro Paulo agora, que vai falar aí sobre, né, a questão da educação, né, e também do desemprego aí da juventude. Com você, companheiro. Bom, companheiros, saiu aqui uma, uma notícia aqui, né, do, uma notícia de economia, né, saiu notícia de hoje, dia 3, que o Brasil teria aí 12,3 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, né? Esse número que é um número, 12,3 milhões de pessoas, é um número de jovens, né? Não é de pessoas já, só de jovens esse número, né? Ele já é um número superior à população de diversos países, né, Tiago e companheiros? Aqui na notícia diz que é superior à população da Bélgica, né? E que esse número já representa, inclusive, 30% dos jovens na faixa etária até 29 anos, né? Não só a população da Bélgica, a gente pegar aqui, por exemplo, no caso do nosso continente, tem a maioria dos países nem tem esse... a população inteira de alguns países não chega a esse número. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um país muito querido por nós, que é a população de Cuba, né? Não chega a 12 milhões de habitantes, né? Então, você pega aí um dado assustador, né? Esse número é só de jovens, tá? E isso reflete digamos assim, o estado da economia brasileira, né? O estado do país após as reformas neoliberais implementadas já a partir do golpe de 2016, já a partir do governo Temer, né? Você pega, por exemplo, a reforma previdenciária, né, que aumenta o tempo de serviço, né, e, consequentemente, diminui as vagas de trabalho, né? Você pega a reforma trabalhista também, né, que acaba precarizando uma série de serviços aí e facilitando demissões, etc, etc, né? Então, nós temos e a política econômica em geral do governo, né? Então, o resultado é esse, né? A cada ano a gente, desde 2016, né? A gente vem convivendo com as promessas. Obviamente que a gente não acredita, nunca acreditou nas promessas, né? Mas chega a ser, virou até meme, né? O Paulo Guedes diz assim, não, esse ano vai, esse é o ano do crescimento, esse é o ano da recuperação. Já faz quanto tempo que a gente ouve essa notícia, né? Então, enfim, já virou até meme na internet, né? Porque ninguém mais acredita nas promessas do Paulo Guedes, embora ele continue aí sendo o homem de confiança do sistema financeiro no Brasil, né? Depois a gente até tem uma outra notícia sobre economia, né, da questão dos juros, que a gente pode voltar a falar nisso, né? Mas esse desemprego, né, retrata aí o nível de precarização da população brasileira, né? E aqui mais especificamente retratando a questão dos jovens, né? Que não tem nem emprego e nem estão estudando, né? Então, assim, é calamitante a situação, né? Quase 13 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam, né? Fora que os que estão em subempregos, etc, etc, que aí é um número também muito grande, né? Bom, como o companheiro coloca, né? A gente vê que quem está pagando aí pelo, né, o preço da crise aí é a juventude, né? Quem deveria estar trabalhando, quem deveria estar estudando, né? Isso aí reforça aí a nossa política, né? Sobre o acesso irrestrito às universidades, né? Para que a juventude aí possa estudar, né? Possa ter o acesso ao ensino superior, né? Também tem o nível de pobreza que nós estamos enfrentando aí, mais da metade do país na pobreza, né? Também aumenta aí a evasão escolar,
né, afasta aí a juventude das escolas, mas a questão do emprego aí é a questão fundamental, né? A gente tem um programa aí para a questão do desemprego, que é reduzir a jornada de trabalho para 35 horas, né? O que aumentaria em 25% a força de trabalho no país, né? A gente defende aí, preciso fazer a defesa de um salário vital, né? E também, né, diante aí ao cenário catastrófico, né, um auxílio emergencial, né, que fosse de pelo menos um salário mínimo, né, para evitar que essa juventude busque aí a criminalidade, né, para poder manter suas condições de vida. Então, é urgente aí que a gente construa esse programa aí junto a todas as categorias aí de trabalhadores, né, para mudar essa realidade no país. Bom. E Thiago, só rapidinho também, e mostra também a urgência, a necessidade de a esquerda ter um programa político unificado para derrotar o golpe, né? Porque se nós não derrotarmos o golpe, onde vão parar esses números, né? Quantos milhões de jovens a gente vai ter ainda, né, no desemprego, né, na negligência do direito de estudar, né? Então, se a gente não interromper o golpe, nós não vamos conseguir, né, interromper o avanço dessa tragédia, né? É isso que acho que a esquerda, boa parte da esquerda, principalmente a esquerda classe média, não entende quando fica discutindo aí coisas irrelevantes, ao invés de pactuar aí, né, uma aliança em torno da candidatura do companheiro Lula para a gente interromper essa agenda nefasta do que foi implementada a partir do golpe de Estado, né? Com certeza, né? É preciso aí um programa, né, para mobilizar a população, né, para derrotar o golpe de Estado, né, e para que a gente possa aí virar esse jogo aí, porque o que os golpistas têm para a nossa população é a destruição de toda a nossa economia, dos setores industriais, né, produtivos aí do país, né, e jogar toda essa população aí na pobreza, na fome, como a gente tem acompanhado. Bom, vou trazer mais um assunto agora, né, que são as enchentes aí do Norte e Nordeste, né, isso aí reflete um pouco mais da política aí dos golpistas, né, essas enchentes não é produto do nada, né, não é produto aí do desenvolvimento do golpe, a gente já vinha denunciando que as verbas destinadas para esses fins, né, fins aí de prevenção de enchente, de uma série de setores aí, infraestrutura e tudo mais, né, essas verbas elas vêm sendo cortadas aí ao longo do golpe de Estado, né, e finalmente a gente vê a situação aí, não só no Nordeste, mas a gente viu outras enchentes aí em outros lugares do país, né, no Sul, aqui no Sudeste também, enfim. E a gente está vendo essa catástrofe aí, a gente está vendo esses estados inteiros aí debaixo da água, né? Vamos falar a verdade, né? Para ter ideia, no Tocantins tem 340 pessoas desabrigadas, né? Num total aí de 798 pessoas que foram desalojadas, resgatadas e tudo mais. Então, quase 800 pessoas aí sofreram os impactos aí dessas enchentes, né? A cidade de São Miguel é a mais atingida, né? Teve 404 pessoas que foram atingidas, sendo que 198, ainda quase 200 pessoas, continuam desabrigadas, né? Num total aí, né, no Tocantins, de 35 municípios atingidos. A situação na Bahia é muito pior, né? A gente teve aí 32.737 pessoas aí que sofreram os impactos da chuva, né? A gente teve 25 mortes, né? Tem 517 pessoas aí que ficaram feridas, né? São mais de 660 mil pessoas, ou seja, mais de meio milhão de pessoas aí que foram atingidas, né? Em Minas Gerais a gente também tem um número expressivo aí de pessoas, né? 3.114 pessoas que ainda estão
desabrigadas, né? E um total de 13.117 que sofreram os impactos. Aí são 124 municípios no estado de Minas Gerais que sofreram aí os impactos dessas enchentes, né? Então, conforme a gente já vem denunciando, né, desde do golpe de Estado contra a Dilma, né? A gente vê o aprofundamento da política neoliberal, né, que retira aí dinheiro, né, que seria investido nos serviços públicos, né, que seria investido na infraestrutura, né, na prevenção aí de catástrofes, né, de enchentes, chuvas, enfim, né, todos esses recursos aí, né, eles são transferidos, né, para aumentar o lucro dos bancos, né, que a gente vai falar hoje, aumentar aí o lucro da burguesia, ajudar as grandes indústrias aí, a grande burguesia internacional, né, e acaba deixando a população aí, né, a população que já vem enfrentando a crise, o desemprego, nessa situação aí, que é uma situação muito precária, né, uma situação muito lamentável, né, o que reforça aí nosso compromisso em derrotar esses golpistas aí para evitar que cenas iguais ou piores aí se repitam no nosso país. Eu não sei se o companheiro Paulo quer fazer algum comentário sobre o tema. Então, só bem rapidinho. Só antes aqui, Thiago, se você me permitir, quero só saudar aqui os demais companheiros que foram entrando aqui. Agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho e do Sou Eu, né? E chamar o pessoal e convidar o pessoal a mandar seus contribuir com superchats também, se quiser virar membro da COTV também. O LC29 manda boa noite, a Ana Paula Adão manda boa noite, de Ilhota, Santa Catarina. Companheiro Carlos Nishimiya, eu particularmente sou fã dele aí, um grande músico, acompanhava direto o programa Música de Classe. Aliás, vou fazer um abaixo assinado pela volta do programa Música de Classe. Eu acompanhava direto aí, muito bom o programa. O Aurélio dos Santos, o Mauro Sou, e Osni Castro e Bruno S. Então, só mandar uma saudação aí. E só Faltou a Silvia Mirra. Desculpa, Silvia Mirro, é verdade. Desculpa aí, companheira Silvia. Bom, só jogar um dado aqui, né? Nós temos aqui, você colocou aí, Thiago, que só na Bahia nós tivemos 33 mil desabrigados, né? Esse número de 33 mil, ele já é superior à população de quase 3/4 de todos os municípios do Brasil, né? O Brasil tem aí um pouco mais de 5 mil municípios, né? E somente um pouco mais de 1.100 municípios tem uma população superior a 30 mil habitantes. A gente não se dá conta, né? O Brasil, na verdade, a maior parte dos municípios são municípios muito pequenos, né? E nós temos aí, sei lá, quase 80% dos municípios que tem uma população inferior ao número de desabrigados só da Bahia, né? Para a gente ver o tamanho dessa tragédia, né? Só esse dado mesmo para contribuir com a questão. Realmente é lamentável aí, né, que a gente esteja na mão, né, desses golpistas aí, desses inimigos da população, né, que proporcionam aí tragédias dessa magnitude. Bom, vou passar aqui para o companheiro que vai falar aí sobre a operação contra o carnaval, né? Só 4 capitais aí mantêm a programação da festa. Com você, companheiro. Bom, nós temos acompanhado aí desde o início essa questão da pandemia, né? E mais recentemente essa questão veio se colocar aí sobre o acontecimento, a maior festa popular do país, que é o Carnaval, né? Então, a maioria das cidades aqui, por enquanto, estão optando por cancelar o Carnaval, né? E das capitais, somente 4 até agora aparentemente mantiveram, né, a sua agenda do Carnaval, que é São Paulo, Rio, Maceió e Campo Grande, né? E aí, em virtude da questão da pandemia, enfim, né? Agora tem essa questão dessa nova variante, mas a gente tem que fazer uma discussão, né?
para tentar ver o que está motivando aí o fim, né, ou seja, o cancelamento dessa festa popular, né, que é o Carnaval, que é uma festa dos pobres, né, uma festa do povo, né, o Carnaval é a grande festa popular do país, né, e a gente vê que assim, é sempre o cancelamento é sempre com relação às atividades do povo, né? Você não vê cancelar a praia em. Você não tá, o veraneio lá em Balneário Camboriú não está cancelado, né, Thiago? Até onde eu sei, a praia Não. tá cheia lá, né? Agora o carnaval aí, né? Teve uma cidade, saiu no Diário da Causa Operária, eu não vou lembrar se algum companheiro aí lembrar, pode botar no chat ali. Teve uma cidade que, inclusive, foi uma capital aí, que a prefeitura vai cancelar não, cancelou o metrô na virada, né? Os ônibus dos bairros. Foi na virada do ano, não é no carnaval, né? Provavelmente eles vão repetir isso, né? Ou seja, de carro pode ir, de ônibus não pode. Ou seja, o pobre não pode festejar, o pobre não tem direito ao lazer, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Esse discurso, inclusive repetido pela esquerda, classe média, né? De condenar, né? O cara que estava lá no boteco, né? Enquanto que ele podia fazer sua festa particular e tal nas suas casas, né? Aí dizendo, aqui tá todo mundo testado, etc, etc. O pobre não pode, né? E aí vem mais esse alarme da variante Ômicron, né? Que, na verdade, vamos ser sinceros, quantas mortes tem a variante Ômicron no Brasil? Ninguém nem tem esses dados aí, né? Mas nem até quando? Até quando é real isso? Ou até quando é mais uma manobra da direita tradicional e repetida pela esquerda classe média, mais uma manobra para evitar a confraternização dos trabalhadores, um movimento que acaba sendo um movimento de massas não político, mas é um momento onde as massas confraternizam, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais crítica disso. Não dá para ficar, como parte da esquerda faz, ficar repetindo o noticiário da CNN, da Globo, né, da BBC, etc., né? E ficar compactuando com esse tipo de linha política aí. A gente tem que ser mais crítico, né? O pessoal, a esquerda tem que desconfiar de tudo que sai na imprensa, né? E esses gurus também, né, Thiago? Os gurus da pandemia, né? Os Átilas, como é que é o nome? Tem uma outra mulher aí que parecia Albert Einstein, né? De tanto que ela dava entrevista ali no. Parecia assim a Marie Curie do Brasil aqui, né? Sei lá, mais uma mequetrefe aí que aparecia na Globo News o tempo todo, né? Alarmando o tempo todo, enfim, com coisas aí meio sem sentido. Bom, Natália Pasternak, alguma coisa, acho que esse aí é o nome dela. Pasternak. Bom, é importante destacar aí o que o companheiro coloca, né? É que a política do fica em casa foi uma política da direita, né? Para colocar aí, para evitar que a esquerda saísse às ruas, né? Novamente, é um erro, né, da esquerda aí defender essa política, né? Geralmente, como o companheiro coloca, a repressão ela vem sempre contra a população mais pobre. Evidentemente que a classe média aí, a burguesia vai ter seus lugares aí para confraternizar, lugares privados, etc, né? É importante destacar também as enormes contradições, né, que tanto a direita contra a esquerda aí, as contradições aí durante a pandemia, né, onde ora não podia sair na rua, né, você tinha aí lockdown que acontecia somente nas madrugadas, né, então era um lockdown para reprimir principalmente a periferia, né, a juventude aí nas periferias, né, no período de maior pico da pandemia, as escolas aí foram abertas, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, o que mostra aí uma contradição enorme, uma hipocrisia enorme, né? A gente viu o comércio sofrendo lockdown, quando na verdade você tinha que estender os horários de funcionamento para evitar grandes aglomerações. A gente não viu
nenhuma política para aumentar transporte, nem coisa alguma, né? E o carnaval também não é só a questão da festa popular, que já seria o suficiente para você não cancelar, mas é um período onde uma série de famílias aí tiram seu sustento, né? Trabalham no carnaval, vendem seus produtos no carnaval, né? Dedicam aí trabalho nesse período para poder se manter durante o ano. E mais uma vez aí, essas pessoas serão prejudicadas com o cancelamento da maior festa, né? A festa mais popular que o país conhece, e até vamos colocar aí regiões aí internacionais, né? Um destaque para o nosso carnaval. Então, é preciso aí ser contra essa medida que é antipopular, né? Que ataca aí os direitos da população, né? E outra coisa também, viu, companheiro? A gente não pode deixar de colocar a questão das manifestações políticas no carnaval, né? A gente viu aí no ano de 2020, inclusive eu participei de um bloco onde todo mundo mandava o Bolsonaro tomar naquele lugar. Então, se esse movimento já era grande em 2020, você imagina em 2022 com o país na situação que se encontra, né, com toda a destruição que a gente está vendo aí, né, essas manifestações elas seriam ampliadas aí enormemente nas ruas, né, e que já daria o tom aí que a gente precisa, né, para esse ano, né, se o carnaval já ia dar o tom aí, que é o fora Bolsonaro, que é Lula presidente. Então, tem muito mais coisa por trás dessas proibições aí, esses cancelamentos, do que os motivos aí aparentes, né? Bom, vamos continuar aqui nossas notícias aqui. Eu vou trazer a questão agora dos juros da dívida, né, que foram superior a 105 bilhões de reais, né? Então ele foi 105 bilhões a mais do que 2020. Esses juros, né, eles estão vinculados aí aos títulos de dívida pública, né? 1/3 dos títulos de dívida pública eles são remunerados, né? Eles são remunerados aí de acordo com a Selic, né? Que a gente viu aí que o Copom se reuniu aí pelo menos umas 5 vezes nesse ano, né? E aumentou essa taxa aí a cada reunião aí era coisa de 2 pontos aí percentuais aumentados, né? E a gente chega no final do ano, né, com 105 bilhões aí, né, de despesa com dívida pública, com pagamento de juros, perdão, né? Enquanto os rentistas aí, né, os fundos de investimento, de previdência privada, né, esse pessoal que ganha dinheiro sem fazer absolutamente nada, né, enquanto eles vão aumentando seus lucros aí de maneira astronômica, né, 105 bilhões aí, a população é jogada cada vez mais na miséria, né? A gente comentou aqui sobre a metade da população brasileira estar na pobreza, a gente tem mais de 25 milhões de pessoas aí que estão passando fome, né? O desemprego já é superior a 14 milhões de pessoas, isso sem contar desalentado, isso sem contar subempregado, né? Que aí a gente já iria para mais da metade da população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que podem trabalhar, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas que ou está desempregada, ou está numa situação precária, ou subempregada, enfim. Né? Enquanto isso, né, os dinheiros aí dos cofres públicos escoam aí para conta, né, dos rentistas, esse pessoal que não faz absolutamente nada, né, que não investe o dinheiro, que não ajuda a desenvolver o país, né? A gente vê um retrocesso enorme na indústria nacional, né? Todo mundo, os especialistas aí da economia, né, bolsonaristas, né, diziam que a gente teria crescimento de 4% do PIB no ano. Nada disso aconteceu, muito pelo contrário, né? A crise
é maior do que nunca, o crescimento é praticamente zero. Então é preciso defender, né, junto à população, né, defender uma política aí de expropriação de todos os bancos, né, criação do único banco público, né, estatização de todo o sistema financeiro nacional, né, para que a gente consiga aí impedir que esses rentistas, né, ganhem dinheiro sem fazer absolutamente nada, enquanto a população é jogada cada vez mais na pobreza. Um outro dado também importante, né, que no começo da pandemia, no primeiro trimestre, né, a gente já noticiou isso bastante, os bancos receberam aí cerca de 1 trilhão e 200 bilhões, né, uma quantidade aí quase 30 vezes maior do que os 70 bilhões aí liberado na primeira leva aí do auxílio emergencial, né, um auxílio emergencial que estava bastante subestimado, né, tendo em vista aí que a cesta básica são R$ 650, então a população jamais poderia ganhar 300, 100, enfim, muito menos agora R$ 400 também do Auxílio Brasil não resolve absolutamente nada. Os bancos receberam em operações ilegais, né, que são operações que deu-se o nome de operações compromissadas, né, operações que não estavam previstas em lei e que agora foram legalizadas, né? Inclusive o Banco Central também passou a ter autonomia, né? Ou seja, não é mais o governo federal que define a política econômica do país, né? Os bancos nessas operações eles lucraram 700 bilhões, né? Dinheiro aí que poderia ter sido empregado em infraestrutura, na criação de emprego, né? Uma série de... A gente teve um déficit em 2020 de 700 bilhões por conta da pandemia, né? Onde faltou aí dinheiro para construção de hospitais, contratação e formação de profissionais, né? Também o pagamento de auxílio, enfim, né? Todo esse dinheiro aí foi parar no bolso dos banqueiros, né? Que o ano passado tiveram uma pequena baixa aí nos seus lucros, né? O lucro de 2020 foi menor do que 2019, mas o de 2021 já supera o lucro de 2019. Então, né, é preciso aí expropriar esses parasitas, né? Que são os principais responsáveis aí pela miséria que nosso país se encontra. Não sei se o Paulo quer fazer algum comentário, eu falei bastante. Só acho que esse tema acho que vale realmente a gente só comentar um pouco mais, porque diz respeito à questão central da economia do país, né? A gente vê que, por exemplo, o que o governo justifica, né? Na verdade, o Banco Central agora tem autonomia, né? Então, qual é a justificativa para aumentar a taxa Selic, né? É de que o governo aumentou os gastos com o auxílio, né? Comparado ao Bolsa Família, se a gente vê, porque daí esses números, na verdade, eles unificaram os números do que seria o Bolsa Família mais o auxílio, né? E aí isso teve um acréscimo nesse momento, claro, obviamente uma manobra bastante eleitoreira do Bolsonaro, mas no momento em que o povo realmente está passando fome, né? Então, os gastos teriam passado de 35 bilhões, que eram os gastos com Bolsa Família, né, anuais, para 89 bilhões, a previsão, né, 89 bilhões em 2022. Aí eles justificam que é preciso, olha só a canalice, né, que é preciso aumentar a inflação, a taxa de juros para conter a inflação, ou seja, as pessoas têm que comprar menos, porque senão vai aumentar a inflação. É a canalice total, né? Ao invés de você aumentar a produção, de você ter uma política econômica que garantisse, por exemplo, o aumento da oferta, né? Principalmente de alimentos, não, você vai lá e dificulta a compra, que é para diminuir a demanda. Que é para matar o povo de fome. É para matar o povo e controlar a inflação através do aumento da fome do povo, né? E aí, até tu colocou ali, Thiago, um dado, né? Que é assustador, ou seja, os 89 bilhões para eles com auxílio
seria um gasto, né? Isso é dito por essa imprensa ligada aos bancos, né? Seria um gasto, né, exorbitante. Agora, o dado que você colocou ali, né? Os 105 bilhões que vão ir, né, de superávit primário, ou seja, vão ir direto para os rentistas, aí eu não vejo ninguém, essa imprensa, eles não questionam isso, né? Então, isso provoca, é como uma bola de neve, né? Isso faz com que, por exemplo, porque aí outra coisa que eles também argumentam é de que para evitar a evasão de dólares, né? Segurar o câmbio, né? Então, você aumenta a taxa de juros, que é para fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro sem fazer nada no Brasil. Vocês venham cá, despejam dólares aqui, comprando dívidas, títulos da dívida, enfim, né? Ou seja, são os rentistas, né? Aquelas pessoas que sugam o país, né, às custas da fome do povo, sem fazer nada, sem criar um emprego. Aí que tá. O cara vai investir no Brasil, para que ele vai investir criando uma indústria, uma empresa, se ele pode vir aqui só comprar título da dívida e ganhar mais com isso, né? O governo vai lá, aumenta a taxa, então você vai lá, eu tenho, sei lá, tenho 30 milhões, vou abrir uma empresa? Não, vou comprar título da dívida, pô, vou ganhar dinheiro fácil aí. O governo está aumentando os juros, então eu ganho dinheiro, não invisto nada, não crio um emprego e a parte disso ainda o povo, né, vê a taxa de juros aumentar, né, com a desculpa de que você tem que conter a inflação, né? Conter o consumo do povo sobre itens de necessidade básica, né? E aí isso. Acho que essa candidatura do Lula, né? O PCO tem colocado isso, né? A gente tem que também apresentar um programa aí de incentivo à produção, principalmente de alimentos, né? O governo deveria garantir a compra da produção, porque o pequeno produtor, né? A gente talvez esteja fugindo um pouco ali, mas acho que vale a pena. O pequeno produtor, ele não quer ele fica com dificuldade de vou plantar, sei lá, feijão. Aí dá uma seca que tá dando aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia tá chovendo pra caramba, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com uma seca desgraçada. Aí o produtor vai lá, plantou feijão pô, a colheita você foi, né? E aí ele não tem dinheiro para plantar de novo. Então o governo ele tem que ter um, um programa que garanta a compra do alimento, mesmo inclusive se a safra for destruída. O governo tem que pagar o produtor, pelo menos, as despesas que ele teve. Agora, se não tem incentivo para a produção, o cara não produz nada, ou vai produzir soja, que é uma coisa que se vende mais fácil, que ninguém come, né? Então, está acontecendo muito isso. O pequeno produtor tem lá 10, 20 hectares, ao invés dele plantar o feijão, agora ele está plantando de soja, porque é uma coisa que ele vai vender, tem um mercado garantido, né? E não só garantido, como controlado pelo mercado financeiro, né? Então, assim, é uma questão econômica aí, a gente se deteve um pouco mais, acho que daria tema aí para um resumo de pauta sozinho, né? Só sobre isso, mas são questões centrais, né, Tiago e companheiros? Essa questão que você coloca dos alimentos aí, existia o governo comprava, né, para manter em armazéns, né, esses produtos. A gente já noticiou aqui na Causa Operária TV, né, que o governo ele fez um processo de desabastecimento desses armazéns, né, ou seja, ao mesmo tempo que cortou essa política, né, da agricultura familiar, de investimento e tudo mais, eles também acabaram aí com os armazéns, né, que garantiam aí os preços. Você tinha uma forma, né, de regular esses preços aí, né, ou seja, de controlar a inflação de uma outra maneira, ou seja, da maneira com que você disse, ou seja, produzindo, né? Então, isso aí foi um incentivo enorme também para a inflação explodir aí, chegar no patamar que chegou, prejudicando aí, né, metade do país. Bom, seguindo a nossa pauta aqui, eu vou passar para o Paulo, né, que vai falar aí sobre o fechamento aí da indústria, né, a crise que vive a indústria aí, que viveu, né, e que a gente vai continuar vivendo essa crise em 2022. Com você, Paulo. Bom, acho que também está ligado, né, Tiago e companheiros, a que nós estávamos falando, né? O companheiro Rui, ele
se o pessoal tem acompanhado, né, nos últimos meses aí, ele tem colocado essa questão da desindustrialização do Brasil numa perspectiva histórica, ou seja, pelo menos de um prazo, de um período de média duração, né? Ou seja, já nos últimos 30 anos, a indústria brasileira vem encolhendo, inclusive esse encolhimento ele continuou, é preciso que a gente diga, né? Continuou, mesmo nos governos do PT, né? Ainda que nós tivéssemos aí umas políticas de um incentivo tímido à indústria, por exemplo, exoneração de IPI de alguns produtos, enfim, mas não chega a ser uma política de industrialização do país, né? Então a indústria fechou aqui em 2021, né? Com mais um ano de queda, né? Registrou aí uma contração em dezembro, com volumes menores de vendas da produção, encerrando 2021 em condição delicada, segundo a pesquisa do índice de gerentes de compra, né? O levantamento divulgado aqui, estamos aqui utilizando uma matéria que saiu no 247, tá? Que o levantamento divulgado mostra que o índice repetiu em dezembro a taxa de 49,8 visto em novembro, né? Então aqui nós temos mais um ano aqui de prejuízo para a indústria, e no fim das contas a causa disso é essa política econômica, que é uma política dos banqueiros, né? É uma política que acaba com a indústria nacional, sobretudo dos países pobres, né? Como não há interesse do imperialismo que os países pobres se industrializem, né? Então, como é que o imperialismo ele, por exemplo, influencia, né, nessa desindustrialização? Não é que ele vem aqui e ocupe com um exército, né? Ele não precisa fazer isso. O Lenin já dizia isso lá em 1916, quando ele escreve o Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Ele diz: o imperialismo ele não necessita, né, sempre recorrer à força, né? E o imperialismo é aquela fase onde a exportação de capitais ela ganha mais importância do que a própria exportação de mercadorias, enfim, né? Então, como é que ele faz com que os países de terceiro mundo, né, os países pobres, não se industrializem? É mantendo governos com uma política que é essa política que a gente comentou anteriormente, né? Uma política contrária à industrialização, né? Uma política onde o incentivo não é para o desenvolvimento da indústria, o incentivo é para o mercado especulativo, né? Então você tem uma política na contramão e as privatizações elas vão diminuir ainda mais aí a industrialização, né? Elas caminham, né? Você tem um governo que agora está abrindo mão justamente de setores fundamentais para o desenvolvimento da indústria, o setor da energia, o setor do petróleo, né? O setor do petróleo, da energia elétrica, né? Enfim, já se desfez uma das maiores companhias mineradoras do mundo, que era a Companhia da Vale do Rio Doce. Ou seja, é um governo. A política neoliberal no Brasil, dos últimos 30 anos, é uma política que apontava, né, para essa desindustrialização. Então, o desafio aí de um futuro governo de esquerda, um governo Lula, enfim, o cenário, né, vai ser caótico, né? O cenário vai ser caótico, o desafio é muito grande. Por isso que a gente não pode ter um governo atrelado a essa direita, né? Você imagina, né, o Thiago, o Alckmin na vice do Lula, né? O Alckmin, que é do PSDB, que é o partido responsável pela destruição da economia nacional. Aí o cara vai estar. Como é que o governo Lula vai reverter isso aí? Como é que vai ter um programa para reversão da desindustrialização, para reversão do desemprego, sendo que o vice é um dos responsáveis diretos por essa política? Não tem como, né, Thiago? Com certeza, né? É importante também destacar, né, que a destruição que a gente vê na indústria também ela é fruto do golpe de Estado, né? Ela é
ela resulta aí da Operação Lava Jato, né? O Diese publicou aí um documento importante aí que revela, né, quão grande foi a destruição, né, da indústria, né, a destruição dos empregos, né? A gente viu aí diversas empresas, né, como a LG, a Sony, né, a Ford, que vai abandonar aí, diversos setores produtivos dessas empresas aí vão deixar de existir aqui no Brasil, né? Uma forma também aí das empresas aí do imperialismo se reorganizarem, né, no cenário mundial, né, de desemprego geral, né? A gente também viu a questão aí de uma empresa, né, isso daí parece pouca coisa, né, porque envolvia algumas centenas de empregos, né, mas é um setor aí de bastante importância, né, que era uma indústria de semicondutores, né, uma estatal que o Bolsonaro fechou também. A gente tinha trazido um outro debate aqui sobre as empresas aí as indústrias que tiveram que dar férias coletivas, né, que tiveram que forçadamente aí parar as suas atividades por conta desses semicondutores aí, né, esses chips semicondutores, né, que são importantes aí para a manutenção da indústria, né? Então, assim, é a política do golpe de Estado, né? A política aí do golpe impulsionado pelo imperialismo, que acaba destruindo aí a indústria nacional, né? Acabando com diversos setores aí, né? Para que a gente fique aí sob a dominação, né? Do imperialismo, né? De suas empresas e de seus produtos, né? A gente vê também os ataques contra a Petrobras, né? Diversas áreas da Petrobras aí estão sendo vendidas a preço de banana, gerando um desemprego enorme, né? A gente está deixando aí de produzir os produtos aí com valor agregado, né? Para poder aí exportar petróleo, né? Então, todos esses ataques à indústria nacional resultam aí do golpe de Estado no país, né? E também da Operação Lava Jato, que faz parte do golpe também. Bom, é isso, né, Paulo? Queria só mandar aqui uma saudação para Silvia Mirro, né, que mandou força PCO, ano de lutas por Lula 2022, né? Ela é membro prata aí há 8 meses. Mandar uma saudação aqui para o Matheus Prado, LC29, que mandou aí um sticker, Vitor Brasil, né? Os demais companheiros aí a gente já tinha saudado, né? O Carlos Santos aqui também chegou. Luísa Maranhão, que mandou aí um super sticker para nós. Muito obrigado. O Silas Vieira aí também. Marcel Santos. Denis Navarro. Enfim, acho que eu já cumprimentei todo mundo. Denise Prates. É isso, eu acho que eu já mandei um abraço para todo mundo aqui. Tem o Carlos ali também, Carlos Santos, acho. Carlos Santos, eu falei. Ana Rodrigues. A Paloma também aqui. Ariston. A Paloma E o ao vivo. Paloma companheiraça lá, que acompanha a gente desde lá de Portugal, né? Ela mora lá em Portugal, é uma companheira artista aí, já doou quadros pro PCO e uma grande companheira nossa. Legal, um abraço para a companheira. Bom, seguindo aqui, né, a gente vai falar que aqui do ano de 2022, né, que deve ser aí o ano de grandes batalhas, né, começa com esperança e é preciso mobilizar o povo na rua, né, a gente, desde aí de 2018, né, quando a gente já tinha ideia, né, de que o Bolsonaro poderia sair vitorioso nas eleições, né, a gente defendeu a política do Lula ou nada, né, a gente sempre defendeu que deveria ser que a candidatura do Lula ela deveria ser levada aí às últimas consequências, né? A substituição aí pelo Haddad acabou legitimando esse processo que foi uma verdadeira fraude e que a gente não deveria aceitar de forma alguma que o Bolsonaro assumisse a presidência, né? A gente viu aí
as dificuldades que surgiram, né, no campo da esquerda, a questão da frente ampla, né, que visava aí deixar o PT de fora, né, da chapa aí que enfrentaria o Bolsonaro nesse ano de 2022. Nós, em nenhum momento, defendemos que outra candidatura devesse ser lançada, até porque o Lula, já nas pesquisas de 2018, né, quando ele foi substituído pelo Haddad, ele já aparecia como eleito no primeiro turno, e é o que novamente a gente vê aí as pesquisas demonstrarem, né? Então a gente em nenhum momento titubeou de que deveria ser lançado a candidatura que mobiliza a população. Vários setores da esquerda aí discordaram da gente, né? E a gente levou essa luta aí no ano de 2021 com muita força, né? Tiramos aí a direita das ruas, né? O PSDB, né? Os maiores inimigos do povo. E nesse momento aqui é preciso, né? Continuar, né? A luta aí por Lula presidente. Apesar das pesquisas, nada tá ganho, né? Preciso muita luta ainda, né? A gente precisa aí fazer uma luta também, né? Como o companheiro Paulo coloca, contra o vice aí, que o vice seja alguém aí do movimento operário, do movimento de luta pela terra, né? Que não seja esse ladrão de merenda, né? Que é o Geraldo Alckmin, né? Um bandido aí que acabou com os direitos dos professores, dos servidores, né? Foi responsável pelas repressões de 2013, o cara que abria aí, liberava as catracas, né, dos metrôs aí para atos aí contra a presidenta Dilma, chamou o Lula de ladrão diversas vezes, né? Então é preciso aí levar adiante nesse ano de 2022 a luta por Lula presidente, mobilizar as ruas, né, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo, com Lula presidente e com um vice trabalhador também. Não sei se o companheiro Paulo quer complementar aí. Não, a gente está caminhando, já passamos de 1 hora aqui. A conversa, o programa tá bom e a gente vai aí se empolgando, né, no debate, enfim, os companheiros vão participando no chat ali e a gente acaba aumentando aqui. Mas eu acho que é isso, a pauta em 2022 vai ser isso, né? E o PCO tem sido central nessa batalha. É um partido que realmente procura intervir na luta política concreta do país, né? Que deveria ser, né, digamos assim, o centro da atividade de todo partido que se propõe ser revolucionário, né? Essa semana, um, um maluco lá do Twitter, né? Depois veio a se revelar que ele era de uma corrente que saiu do PT, esquerda marxista, que é um pessoal muito confuso, né? Aí ele criticando a candidatura do Lula, aí resulta que que eles apoiam a candidatura do Glauber Braga, né? Ou seja, o Lula é uma candidatura que desmobiliza, que não é popular. E a do Glauber Braga seria uma candidatura é uma coisa meio esquizofrênica, né? Uma coisa que não tem sentido nenhum, né? E eu acho assim que o PCO, né? O PCO vai cumprir um papel fundamental em 2022, né? Porque o PCO ele faz o que o PT não faz, né? O PT não busca fazer essa discussão política com essas vertentes da pequena burguesia, né? E, aliás, dentro do PT, inclusive, essa vertente é muito forte, né? Então, o pessoal cumpre esse papel né, de fazer uma crítica aos setores diversionistas da esquerda classe média, né? Ao mesmo tempo que busca dar uma pauta política mais à esquerda para a candidatura do Lula. Então, acho que a gente tem uma tarefa muito importante,
né? O companheiro Rui, inclusive, deixou uma mensagem, eu não sei se a produção vai colocar depois ali, né? A mensagem de Réveillon do companheiro Rui também é bastante enfática nesse sentido, né? E nós vamos aí ter um ano onde nós não morreremos de tédio, né? Vai ser um ano, uma luta política muito forte, e essa luta política vai ser em torno da candidatura do Lula, independente das pessoas gostarem ou não do Lula, né? Se as pessoas não gostam, o problema é delas. A realidade é essa. A disputa política contra o golpe vai se dar, né, tendo como centro a candidatura do Lula. Não importa se a gente gosta ou não do Lula, se a gente acha ele bonito, feio, né, Se e a gente etc. gosta do programa do PT ou não. Não importa. A disputa política é essa, não é outra. Se fosse por apresentação de programa, né, Tiago, a gente pegava aí um expert universitário, desses que o pessoal tá cheio, né? Pegava ali, apresentava e dizia, não, isso aqui resolvia o problema através de um Ponto dossiê final. universitário. Pronto, ponto, né? Não é simples. A revolução não é simples, né? É Veja, simples. veja como é o pensamento dessa esquerda, hein? Então, né, é uma coisa como você diz, né, esquizofrênica, porque, assim, a candidatura do Lula é a candidatura que mobiliza o povo, né? No ano de 2018, tinha uma série de desculpas aí, todo mundo votou, aparecia com apoio a Haddad, contra o fascismo e tudo mais, quer dizer, agora não tem mais fascismo, né, agora não tem mais Bolsonaro, né, a esquerda pequeno-burguesa aí mostra o papel que ela realmente cumpre, que é o papel de se opor à esquerda, né, nacionalista aí, né, e em favor aí dos interesses do imperialismo, né? Então, em 2018 teria que votar no Haddad para não deixar o Bolsonaro se eleger, mas agora tendo o Lula, que é pior que o Bolsonaro, a gente teria que votar no Glauber Braga, o que mostra aí que essa esquerda não entende porcaria nenhuma. Bom, vamos dar uma corridinha aqui. O companheiro poderia passar aí para o pessoal a questão da conferência sindical do PCO? Eu tô com outro ponto aqui, Tiago, tu não quer Eu falo, passar falo esse... sim. Beleza. Beleza, ó. Então, queria fazer um convite, né, a todos os companheiros aí que estão organizados, né, nas categorias aí, nas diversas categorias aí da corrente nacional sindical Causa Operária, também os companheiros que eventualmente não conhecem nosso trabalho, a participar, né, de uma conferência, né, da Conferência Sindical Nacional do PCO, que vai acontecer nos dias 15 e 16 agora de janeiro, né, por uma nova direção para a luta dos trabalhadores, né, e por Lula presidente, onde a gente vai fazer um importante debate, né, sobre um programa, né, inclusive a gente já vem defendendo esse programa, mas é sobre a construção de um programa para mobilizar, né, a classe operária, né, em todo o país e por Lula presidente. Então a gente vai discutir a questão da necessidade de um salário vital, da redução da jornada de trabalho, né, da questão da revogação dos direitos aí destruídos da CLT, né, da revogação da reforma da Previdência, enfim, diversas pautas aí importantes, né, para unificar todo o movimento, né, operário nacional, e unidade aí também na candidatura do Lula para representar os nossos interesses. Então, quero deixar o convite para todo mundo, não deixem de participar, né? É uma conferência muito importante, né? Para a gente fazer os importantes debates e levar essa luta aí adiante nesse ano de 2022. Então, deixo o convite para todo mundo. Eu sou da Corrente Bancários em Luta, o Paulo é da Corrente Educadores em Luta, né? Temos aí as correntes metalúrgicos, excetistas, né? Excetista aí também é bastante importante, né? Tendo em vista que o Correio está em vias de ser privatizado, né? A preço de banana, para ser entregue aí por empresas como a Amazon, Magalu, enfim, né? No final das contas aí
quem sofre aí são sempre os trabalhadores, né, que são demitidos, que perdem direitos, enfim, né, também aí os trabalhadores da Petrobras. É importante que todos os setores, né, que estão sendo destruídos, né, em âmbito nacional, participem dessa conferência, né, para que a gente saia aí com um programa de luta decidido aí, né, um programa de luta para 2022 e em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, que é quem o povo quer ver presidente. Bom, então vou passar aqui para o companheiro a questão das fortunas dos mais ricos, né, que cresceram em 1 trilhão durante a pandemia. Vamos lá, Paulo? Sim. Então nós tivemos aqui essa notícia aqui, está no site, foi dado pelo site da CUT, né? De que, bom, enquanto o mundo inteiro, né, a pobreza, a extrema pobreza, a miséria, a fome, o desemprego aumentou para a imensa maioria das pessoas no mundo, né? Eis que a fortuna dos bilionários, né, aumentou em 1 trilhão durante a pandemia, só em 2021, né? Então nós temos aí a soma da fortuna das 500 pessoas mais ricas do mundo, né, aumentou em 1 trilhão, né, de dólares, ou seja, 5 trilhões e meio de reais em 2021. Isso que ultrapassa, inclusive, os 8,4 trilhões, né, que é mais do que o PIB individual de todos os países, com exceção dos Estados Unidos e da China, né? As 10 fortunas superam a marca de 100 bilhões, ficando quase 386 bilhões mais ricas, né? Então, isso é um dado rápido, né? Assim, é uma coisa que a gente discute, que é a tendência apontada por Marx já né, no Capital. Essa é a tendência do capitalismo. O companheiro Rui vem explicando isso aí também, né? A tendência do capitalismo é essa, é a concentração da riqueza, né? Aí, às vezes, quando nós temos algum período de relativa estabilidade, que também não são muitos esses períodos ao longo dos últimos 100 anos, né? São pouquíssimos períodos, assim, de relativa estabilidade, né? Aí as pessoas, né, parece que esquecem que essa é a tendência geral do capitalismo, né? É o capitalismo sendo capitalismo, né? Essa é a tendência. Por isso que nós temos que fortalecer os partidos, né, operários e comunistas, como marxistas, como o PCO, porque é preciso apontar que a gente precisa superar esse sistema aí, porque ele caminha para a destruição da humanidade, né? Ou seja, né, a gente vê aí que é um sistema caduco, né, um sistema que já se esgotou, né, à medida que uma minoria, né, 500 pessoas aí, tem o seu dinheiro aumentado aí, né, sua fortuna aumentada em 1 trilhão de dólares, né, a maior parte da população mundial aí está morrendo por conta do coronavírus, está morrendo de fome, está na pobreza. Então é uma polarização econômica aí que mostra que o capitalismo ele precisa ser superado, né, que não tem como manter esse sistema, né, que está destruindo a humanidade, conforme o companheiro coloca, né? Por isso que, né, tem a máxima, né, do Trotsky que é revolução ou barbárie, né? Porque não tem outra saída. Ou a gente supera o capitalismo, né, ou então a gente vai ver aí uma barbárie muito maior do que a gente já vê. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, vou falar aqui do PSB, né? Vou falar rapidamente aqui sobre o PSB, né? Que um partido que deve perder aí cerca de 2/3 da sua bancada, né? Das suas cadeiras aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E é esse partido aí que corre o risco de ser praticamente extinto aí, né?
aniquilado aqui no estado de São Paulo, é quem busca aí fazer uma chantagem, né, contra o PT, né, para apoiar o Márcio França, né, que é justamente, né, isso daqui é um dado importante que o Estadão trouxe para nós, que é justamente quem tem apoio dos policiais, né, ou seja, um partido de esquerda aí ligado à máquina repressiva do Estado, né, que assassina preto aí nas periferias todos os dias, né? É esse sujeito aí, né, que seria uma boa um bom aliado aí pro Lula, né? De um partido que é uma espécie de PSDB, né? O PSB, né? Que inclusive já teve aí a ilustre militante de esquerda, a Erundina, né? Mas o PSB é importante dizer que ele é um partido que sempre esteve junto, né, com o PSDB, né? O Márcio França era o vice do Alckmin, né? Foi responsável junto com o Alckmin aí por governos aí extremamente nocivos à população, né? Que destruiu a educação pública no estado de São Paulo, que destrói o serviço público, né? Que destruiu o direito dos professores, das professoras, principalmente das mulheres, né? Então são com esses vigaristas aí que a gente deveria, que o PT, né, no caso, né, o Lula, deveria se curvar, né, para levar alguma vantagem nas eleições agora de 2022. É o que é um absurdo, né? Não sei se o Paulo quer comentar, Paulo, rapidamente. Não, e é um partido que está aí para sabotar a candidatura do Lula, né? Essa é a função do PSB em 2022, né? Ou seja, é um partido utilizado pela burguesia. A burguesia, assim, ela se utiliza de todos os partidos institucionais, né? Ela busca influenciar todos os partidos, não só os partidos da direita tradicional. Ela busca influenciar o chamado centrão e, inclusive, alguns partidos de esquerda, né? O próprio PT, né? Sofre uma influência da burguesia em diversos aspectos. O pessoal nem se fala, né? E o PSB é nítido, né? O papel que eles estão buscando cumprir, né? É sabotar a candidatura do Lula, sobretudo sabotar essa potência operária que tem na candidatura do Lula, né? Essa é a função do PSB, né? Não, Tornar uma candidatura do Lula uma candidatura. Eles pretendem fazer isso, não que eles vão conseguir, mas eles pretendem tornar a candidatura do Lula uma candidatura que não seja uma candidatura verdadeiramente da esquerda, uma candidatura operária, né? Eles vão tentar sabotar dessas formas, não vão conseguir, mas eles vão tentar. Eles vão tentar e colocar gesso até na língua do Lula. Mas é importante uma coisa que o companheiro colocou, rapidamente, aqui só para a gente fechar essa questão do PSB, de que ele faz parte, né, da esquerda burguesa, né, que não é esquerda, na verdade, né, que sempre você tem aí os chamarizes de voto, né, o PSB agora está reunindo um monte de elemento aí que se dizia de esquerda, né, como o Flávio Dino, Marcelo Freixo, Tabata Amaral, enfim, uma série de pessoas aí que a gente já denunciava que não era nada de esquerda, que eram políticos direitistas e que agora estão no PSB. Né? É importante que o PSB ele retrata bem o que eu vou falar agora. Esses partidos da esquerda burguesa, eles têm os chamariz de voto, que é o Molon, que é o Randolph, que é o Ciro Gomes, né? Que aparentemente são pessoas aí que seriam de esquerda, né? Políticos que seriam de esquerda, mas que finalmente eles cumprem a função, né? Esses políticos cumprem a função de chamariz de voto. E na hora que esses partidos, né, eventualmente, em votações, como foi a destruição dos direitos trabalhistas, da reforma previdenciária, né, da questão da privatização da água, né, da privatização aí das empresas estatais e tudo mais, esses mesmos políticos, né, ajudaram a eleger pessoas que depois vão votar pela destruição, né, de todos esses direitos e todo esse patrimônio nacional. Então, na verdade, aí são partidos de engana-trouxa. Né? O PSB é um partido bastante direitista há muito tempo, né? O partido que o Jones Manuel gosta, né? E que reúne
todos esses indigentes políticos como Marcelo Freixo, Tabata Amaral, Flávio Dino, enfim, toda essa corja aí. Bom, seguindo aqui, companheiro, vou passar para você falar sobre a questão da Glaze aí, né, que apontou aí no sentido das regulações das privatizações e no cancelamento das reformas trabalhistas. Com você, companheiro. Bom, isso vem ao encontro do que nós temos dito, né? A candidatura do Lula, ela é uma candidatura popular, né? Isso independente, inclusive, do programa que venha ser colocado, né? Ela tem uma potencialidade popular porque a base da candidatura do Lula é a base dos sindicatos, né, companheiros? Todo mundo sabe qual é a base real, né, da popularidade do Lula, né? A popularidade do Lula não vem da Folha de São Paulo, né, como no caso do Boulos, e não vem da Rede Globo, não vem do YouTube, né, como o Jones Manuel. Ou seja, o Lula tem uma base real que foi conquistada por ele e pelos partidos que ajudaram a construir, né, essa base, os partidos de esquerda, o próprio PCO, inclusive, tem uma contribuição nisso, é preciso que se diga, né? Ou seja, que é uma base do sindicalismo. Quem construiu a CUT, né, tem uma contribuição nessa base popular aí da candidatura do Lula. Tá? Sobretudo quem construiu a CUT nos últimos 30, 40 anos aí. Então, essa base, ela vai procurar pressionar um futuro governo do PT, né? Então a Glaze, na verdade, ela declara o que o PCO já disse, o que o Rui vem dizendo há muito tempo, né? A candidatura do Lula, ela não é bem vista pela burguesia, mas de jeito nenhum, né? Que é algumas pessoas que vivem em Júpiter, né, dizem, não, porque o Lula é apoiado pela burguesia, olha lá, ó, tá lá, apertou a mão de fulano, a burguesia tá apoiando o Lula, né? O pessoal, eles confundem completamente a situação, né? Então, a burguesia sabe que a candidatura, uma vitória do Lula, ela vai apontar para isso. Independente do... O pessoal diz, mas o Lula é conciliador, mas não importa. A CUT não vai deixar barato isso. A reforma trabalhista destruiu o país. A reforma previdenciária destruiu o país. E o pessoal acha o quê? Que essa base da sindicalista não vai pressionar para que essas reformas sejam revistas, revogadas, né? Então, quando o PCO diz, quando o Rui diz que a candidatura do Lula ela é, em potencial, uma candidatura de mobilização, é isso que a gente quer dizer. Nós vivemos um golpe de Estado. Esse golpe de Estado destruiu o país. E os golpistas não vão querer. Eles deram o golpe de Estado para destruir o país. Eles não querem voltar atrás. Por que eles apoiariam o Lula? Né? Só se eles fossem muito trouxa. E aliás, a direita ela tem todos os defeitos, menos o de ser trouxa. Que esse é um defeito que tem boa parte da esquerda, né? O pessoal se deixa enganar por qualquer coisa, né? Muita gente, não estou dizendo todo mundo, mas uma boa parcela da esquerda gosta de se enganar, né? A direita não vai apoiar o Lula, e a Glaze já colocou aqui, né? A revogação das privatizações, né? E da reforma, comenta sobre a questão da algumas mudanças também de alguns artigos da reforma trabalhista da Espanha, que foram revogados, né? Então, a Glaze comentou isso, né? Usou as redes sociais essa semana para destacar essa questão aí, né? Ressaltou que a Argentina revogou as privatizações no setor de energia, que a Espanha derrubou a reforma trabalhista, etc. Ou seja, a candidatura do Lula vem por esse caminho, né? Essa digamos assim, uma tendência que a candidatura do Lula vai sofrer essa pressão
para fazer esse tipo de medida. As privatizações, né, essa entrega da Petrobras, da Eletrobras, os Correios, etc. Pô, o próprio Lula disse, né, Thiago? O próprio Lula disse, não lembro qual foi a primeira entrevista coletiva que ele deu, acho que foi no início de 2020, eu não lembro agora a data, ele disse, né? Cuidado por quem está comprando aí nessas plataformas da Petrobras, porque a gente pode reverter, né? Então, essa é a tendência, e é por isso que a gente tem que potencializar a candidatura do Lula e influenciar e fazer essa conferência sindical do PCO é fundamental, porque ela vai pressionar a CUT já para embarcar na candidatura do Lula para fazer essa discussão antes da eleição. E é através dessa discussão, Thiago, de impor essa discussão antes da eleição, antes inclusive do lançamento da campanha oficial, ela vai demarcar a candidatura do Lula pela esquerda. Se a gente não fizer isso, a direita vai ganhando espaço dentro da candidatura. Não, até porque, né, se a candidatura do Lula não tiver esse caráter, né, esse sentido, né, não tem nem por que lançar a candidatura do Lula. Então ele vai sofrer realmente a pressão aí, né, para arrumar aí nesse sentido, né, de revogar as privatizações e os ataques aí contra os trabalhadores. Bom, antes de dar aqui a última notícia, só vou mandar um abraço aqui para Luísa Maranhão e também para o Compa 29, que entrou, o Serguei, Ana Rodrigues, alguns companheiros aqui que entraram nessa última hora, né? A Denise, 32 meses, membro prata, Avante PCO. Ela também manda um sticker para nós aqui. O Fernandes da Silva também manda um sticker. Muito obrigado aí os companheiros. E o Alex QRZ também. Bom, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Os companheiros, e Vitória Leal aqui, o Marcos Eduardo também, e pode ser que eu tenha esquecido alguém. Os companheiros falam que a frase Revolução ou Barbárie deve ser da Rosa Luxemburgo. Bom, eu li no programa de transição, então associei ao Trotsky, né? Mas aqui estão falando Ela tem o que livro, pode né? ser, pode Ela ser até lançou um do livro. André Constantini, que acrescentou o porra na. Não, Bom, ela lançou um livro, né, Thiago? Revolução ao Barbárie, um panfleto, né, na época, mas enfim, tá dentro dos valorosos revolucionários aí do início do século XX, né? Entre os quais o Trotsky é um dos maiores expoentes, com certeza. bom, vou só falar rapidamente aqui sobre a reforma que foi revogada na Espanha, né, no dia 28, né, de dezembro, aí, a última terça-feira do ano, né, um projeto que foi convertido em Real Decreto-Lei, que é uma medida provisória até que o parlamento aí aprove, né, ratifique aí essa medida. O que é importante dizer disso aqui? Né? A gente viu aqui no Brasil, assim como aconteceu o que aconteceu no Brasil é inspirado no que aconteceu na Espanha, né? A questão aí de você acabar com diversos direitos, né, do trabalhador, né? A questão do trabalho temporário, as terceirizações, o trabalho intermitente, né? Venderam isso para a população como se isso fosse gerar emprego no país. E o que a gente viu foi justamente, né, o contrário, foi o desemprego aumentar aí a um nível aí maior que a gente conheceu, né? Eu acho que só se compara à época do Fernando Henrique Cardoso, que é outro genocida aí que governou o nosso país. Então, né, todos esses direitos, né, que a gente viu ser destruído, a questão da terceirização e tudo mais, levaram aí, tanto a experiência lá de 10 anos, né, mostrou que isso não melhorou em nada, né, não resultou num aumento de emprego. Né? Conforme a gente vem defendendo, o que faz aumentar o emprego é a redução da jornada de trabalho. Então, fiz aqui esse rápido comentário, não deu para a gente abordar de maneira mais aprofundada essa notícia, né, que é importante, né, para a gente ver que o que acontece no Brasil hoje não vai dar certo. Né? Na Espanha, esperou-se 10 anos para verem aí que gerou mais miséria. Né? Lá eles têm 14,5% de desemprego, que é um número absurdo também. Bom, então,
Queria dar o boa noite aí passar para o companheiro Paulo, dar o boa noite aí para os companheiros que nos assistiram. Já deixo aqui meu boa noite, né, para os companheiros que assistiram a gente agora, para os que vão assistir. E a gente poderia pedir para a produção terminar aí depois da saudação aí do Paulo, terminar com o discurso aí do Rui durante o jantar aqui do PCO. Pode ser? Vou passar para o Paulo, então. O Paulo se despede e a gente termina aí, né, com a saudação do companheiro Rui. Obrigado, viu, Paulo, pela participação aí. Muito bom aí compartilhar esse momento com você. Pô, eu que agradeço aí, Thiago, a tua companhia aí no programa de hoje, ao Isaías e o pessoal do PCO aí, por esse convite. E foi muito bom participar desse primeiro resumo do dia de 2022, né? E enfim, estamos aí para contribuir, né, com essa luta pela derrubada do golpe de Estado no Brasil através da candidatura do companheiro Lula. Mandar um abraço a todos os companheiros que participaram aí no chat e assistiram aí. Fora Bolsonaro e Lula presidente. Vamos ser breve. Esse ano aqui nós fizemos esse modesto jantar, né? Em função da pandemia, que ainda não acabou, né? E por mais que o pessoal seja científico, não acaba nunca isso daí, né? Na Europa nós estamos tendo um recrudescimento da pandemia agora. Vamos esperar que isso aqui não chegue no Brasil da mesma forma. Queria dizer simplesmente que o ano de 2021 foi um ano muito especial para nós. Foi um ano extraordinário do ponto de vista das realizações do partido. Eu acho que nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que quase tudo que a gente se propôs no plano político a realizar, nós realizamos, né? Nós inviabilizamos aí, como um ponto central, nós tiramos o pessoal de casa, acho que é um grande mérito nosso, no começo do ano. Nós inviabilizamos a farsa que estava sendo montada para transformar o PSDB e a terceira via no movimento de massas. Nós colocamos na rua a campanha do Lula, nós colocamos milhares de pessoas na rua, as nossas posições se fortaleceram de uma maneira extraordinária, né? O ano de 2022 vai ser um ano ainda mais importante, né? Vai haver uma grande disputa política no país, que não vai se reduzir às eleições, mas que vai ter a eleição como um dos centros políticos fundamentais. E eu tenho certeza absoluta de que esse vai ser o ano do crescimento do PCO, onde a nossa influência política vai se traduzir em números, né? E eu acho que nós devemos ter isso daí como meta. No ano de 2022, né, no final do ano, se tudo der certo, se as coisas correrem bem, nós vamos estar fazendo uma grande festa nacional, comemorando mais um ano de avanço da luta pelo socialismo, pela revolução proletária, por uma posição de classe dos trabalhadores e do povo. Feliz 2022, companheiros.